A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos conhecer um pouco sobre o chamado de Deus na vida de Abrão, que depois recebeu um nome espiritual, Abraão. Abraão, deixe sua casa e siga para a terra que darei a você e aos seus filhos. Eu vou abençoá-lo. Farei de você um pai de muitas nações, com descendentes tão numerosos quanto as estrelas. Todas as pessoas da terra serão abençoadas através de você. Sara, Deus falou comigo. Venha comigo. Ló, meu sobrinho, venha conosco. Abraão? Deus falou comigo. Ele nos guiará para um novo lar. Mas nós temos um lar. Um bom lar. Longe da cidade, para uma nova terra. Para os nossos filhos. Mas vocês não têm filhos. Vocês nunca poderão ter filhos. Mas nós teremos. Ele prometeu descendentes tão numerosos quanto as estrelas. Conhecendo a história de Abrão. Quem era o pai de Abrão? O pai de Abrão era Terá. Terá vivia na terra de Ur dos Caldeus. Em Gênesis 11, 28 diz assim: Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Abrão vivia em uma terra de idólatras, a terra dos caldeus, que se tornaram inimigos de Israel até os dias de hoje, mais conhecidos como palestinos. Vamos analisar alguns mapas. Neste mapa, podemos ver em verde o Oriente Médio, onde tudo começou. Neste, vemos a linha vermelha representando a viagem de Abrão desde a sua cidade natal Ur até o Egito. Prestem bem atenção neste mapa. É o mapa nos dias atuais do Oriente Médio. Abrão saiu da sua cidade de Ur, que está localizado no Iraque. Neste outro, eu mesclei o segundo mapa com este mapa, com 50%. Olha que interessante, mesclando com 100%. E voltando ao mapa da viagem de Abrão, quando ele saiu da sua terra de Ur, ele chegou em Siquém. Ali Deus apareceu para ele e prometeu que daria aquela terra de Canaã para a descendência dele. Depois ele acampou entre Betel e Ai. Ali ele invocou o nome do Senhor. Agora preste atenção neste mapa, nos dias atuais, no país de Israel, comparando com 50% do outro mapa, agora com 100%. Deus, nosso Senhor Jesus, nos escolheu, como escolheu Abraão. Ele não vê como o homem vê. Jeremias 17:10, Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para compensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Romanos 4:3, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus. Isso lhe foi acreditado como justiça. Romanos 8:33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 4:11, assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a ele. Hoje temos esse sinal da circuncisão mediante a fé em Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo,
que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Abraão creu em Deus. Isso lhe foi acreditado como justiça. Não basta apenas crer. Temos que obedecer, guardar os preceitos, os mandamentos e as leis de Deus, assim como Abraão fez. Gênesis 26:5. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Abraão era um homem de fé. Diante do impossível, ele creu que Deus era o Deus do impossível. Romanos capítulo 4, versículo 17 ao 24. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como que se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Que através dessa pequena reflexão, que você continua crendo como nosso pai Abraão, o nosso pai na fé, crendo que o Senhor Jesus agirá na sua vida, que o Senhor agirá na sua família. Creia nas promessas que Ele fez a você. Não temas, mas creia.